Se você já ouviu falar em Ozempic, a famosa canetinha do emagrecimento, fica aqui comigo nesse vídeo que o conteúdo vai no mínimo te intrigar e fazer refletir umas coisas. E aqui eu vou te trazer dois tipos de alimentos que vão basicamente proporcionar um Ozempic natural na sua vida. Meu nome é André Palma e bem-vindo ao meu canal. Bom, vamos contextualizar um pouquinho as coisas na sua cabeça e partir do princípio. Existem dois pontos principais que fazem você ganhar cada vez mais peso e ter dificuldade em perder peso. O primeiro ponto é que o seu centro regulador da saciedade está cada vez mais descompensado, ou seja, você tem cada vez mais fome. E o segundo ponto é que com o aumento do peso você cria cada vez mais resistência à insulina. O que significa esse nome? Resistência à insulina basicamente significa que você lida muito mal com a ingestão de carboidratos e isso prejudica a sua perda de gordura. O papel da insulina é colocar o carboidrato, a glicose, para dentro da célula. Ela abre a portinha da célula. Se você cria resistência a esse hormônio insulina, significa que você tem que liberar cada vez mais insulina para abrir a mesma portinha dessa célula. E o problema de liberar cada vez mais insulina é que ela bloqueia a oxidação de gordura. Dito isso, chega a salvação da pátria, o Ozempic. O Ozempic nada mais é do que um análogo, ou seja, ele é similar a um hormônio chamado GLP-1. E esse hormônio GLP-1 age nesses dois pontos que você tem problema. Ou seja, ele é um hormônio da saciedade, também de certa forma estimula o gasto energético, e ele também é um hormônio que auxilia, diminui essa resistência à insulina. Exatamente por isso que o Ozempic começou a ser estudado em diabéticos tipo 2, que tem muita resistência à insulina. A princípio ele parece ser a grande salvação de tudo, né? Mas a grande realidade é que o medicamento não melhora o seu comportamento. Ele vai tapar o sol com a peneira de certa forma, você consegue emagrecer de forma forçada, mas se você não melhorar o seu comportamento com o alimento, não souber se alimentar melhor, a hora que tirar esse medicamento você vai reganhar esse peso. Mas isso é tema para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar de formas naturais para você ter o mesmo efeito do Ozempic. Então, de volta à linha de raciocínio. Ozempic é um análogo similar ao hormônio da saciedade chamado GLP-1. A grande questão de tudo é, para e pensa aqui comigo nessa linha de raciocínio, se o Ozempic é similar a um certo hormônio, significa que você aí também produz esse certo hormônio, certo? A grande questão é como que você produz esse hormônio que o Ozempic imita? E a resposta está bem aqui na sua barriga, é o seu intestino. Você sabia que as bactérias que você tem aí no seu intestino, na realidade, as boas bactérias, fermentam alguns alimentos e a partir desses alimentos elas produzem coisas muito benéficas para a gente e entre elas, elas induzem a produção desse hormônio da saciedade. Nesse momento a sua cabeça explode. Olha só que interessante, você consegue aumentar a produção desse hormônio simplesmente ajudando as boas bactérias que você tem no intestino a aumentarem o número delas e a sobreviverem de maneira geral. Então como que você vai ajudar essas boas bactérias? É simples, dando a comidinha que elas gostam. Sabe qual é a comida que as boas bactérias gostam? As fibras e os prebióticos, que são uma classe das fibras. Ou seja, principalmente frutas, legumes e verduras. Essa é aquela hora que a sua expectativa estava lá em cima e eu falei fruta, legume e verdura e você lembrou que não gosta de nada. Não gosto de fruta, legume e verdura. Pois é, mas o que eu estou falando aqui é tudo embasado em ciência. Olha só, editor, coloca na tela alguns estudos científicos sobre isso. Isso não é o André falando, isso são as evidências científicas mostrando. Você quer melhorar? Existem formas naturais de te ajudar nisso também. A grande questão é que são frutas, legumes e verduras e muita gente não gosta delas. Você precisa aumentar a quantidade desses alimentos, mas principalmente as fibras solúveis e os prebióticos. Os prebióticos estão principalmente nas frutas e naqueles legumes também. Sabe aqueles legumes que geralmente você cozinha, que você faz no vapor ou que você refoga, por aí vai, coloca no forno? Não aquelas fibras do tipo salada. Salada é um outro tipo de fibra, não ajuda tanto assim, já ajuda também na saciedade, mas as principais são as frutas e esses legumes do tipo brócolis, berinjela, chuchu, abobrinha, esse tipo de coisa que você consegue refogar, enfim. Olha que bacana, você consome esses alimentos
As boas bactérias vão fermentar esses alimentos, produzir coisas muito benéficas para o seu emagrecimento e entre elas vão estimular a produção desse hormônio da saciedade, esse hormônio que vai te ajudar muito a emagrecer. Existe também uma segunda classe de alimentos que pode te ajudar nisso. A primeira era a comidinha das boas bactérias e a segunda é uma classe de alimentos que vai ajudar a aumentar a diversidade das bactérias no seu intestino, que são os alimentos fermentados, como por exemplo os iogurtes, o kefir, que está bem famoso hoje em dia, a kombucha também. Esses alimentos são ricos em probióticos. Sabe o que são probióticos? Já ouviu falar? Lactobacilos vivos. Pois é, lactobacilos é uma família dessas bactérias que a gente tem no intestino. Mas ela é uma família só. Os alimentos que contêm probióticos têm diversas famílias dessas bactérias. Então o fato de você colocar eles na sua alimentação vai ajudar a aumentar a diversidade no seu intestino. Então tá esperando o que para começar a consumir mais desses alimentos e te ajudar ainda mais a emagrecer de uma vez por todas? E vale um adendo aqui, esse vídeo não está te estimulando a não tomar o Ozempic, visto que ele é um medicamento e tem as suas recomendações também. O intuito desse vídeo é de te informar que existem outras formas naturais de te auxiliar de formas similares ao Ozempic também. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado algumas coisas na sua cabeça. Como sempre, desmistificando uma nutrição mais prática, mais dentro da realidade, uma nutrição da vida real para você por aí. Não deixa de deixar o seu joinha, que ajuda muito a gente por aqui. Manda para aquele amigo, para aquela amiga que tá doidinha para tomar o Ozempic, porque esse vídeo pode ajudar muito ele e ela também, certo? Então nos vemos na próxima e tchau!